sobre a sequência dessas aulas da disciplina de medicina fetal. E na sequência que já foi dito aqui em aulas anteriores, acerca da importância da genética humana da parte clínica, da genética humana na parte de bancada, com duas professoras já nos antecederam. Tivemos uma aula de rastreamento de aneuploidias, e as aneuploidias são marcantes porque elas representam defeitos genéticos que traduzem em risco na qualidade de vida e na sobrevida do ser humano. Então, na sequência, essa apresentação diz respeito ao estudo genético pré-natal. O que representa isso? É estabelecer na vida intrauterina o que realmente é um defeito genético e dar o diagnóstico definitivo, padrão ouro, das doenças genéticas humanas. Lembrando que 1/3 das doenças humanas são genéticas, que geram doenças, morbidades e geram morte, né? Doenças e mortes. Portanto, importante esse entendimento dessas doenças. O estudo genético pré-natal dá a conotação, portanto, do padrão ouro, do final, dizendo que tem a doença X, é síndrome de Down, não é síndrome de Down, tem síndrome genotípica, não tem síndrome genotípica. Então, essa é a ideia do estudo genético pré-natal. Próximo slide. Então, diante de uma possibilidade de rastreamento positivo, e aí, basicamente, nós temos 2 rastreamentos aí importantes, que é o rastreamento clínico e o rastreamento ecográfico, mas há também o rastreamento bioquímico. E no conceito o conceito é toda a formação intrauterina de uma grávida, que tem a composição do feto ou do embrião associado aos seus anexos, placenta e cordão umbilical e líquido amniótico. E as fases que garantem essa consideração tem a fase pré-embrionária, que vai da idade gestacional até 6 semanas, a fase embrionária de 6 a 10 semanas, que são 2 meses, e a fase fetal, que é acima de 2 meses. O que separa o embrião do feto é que o embrião é uma formação em placa, que se chama placa embrionária. E a formação fetal é aquela onde o concepto tem um formato de humano. Cabeça, tronco e membros se lembram, portanto, do humano. Portanto, ele é dito feto, que é uma concepção da característica humana. Próximo, o embrião de qualquer primata é semelhante. Aí uma imagem do recém-nascido que nasceu e morreu, portador, então, de defeito no fechamento da parede abdominal, que é uma onfolocele. E se olhar com cuidado, também tem uma alteração na boca, é uma língua que está fora da boca. Então, isso é uma macroglossia, né? Uma língua maior do que a boca, é um conteúdo maior do que o continente. Aí fica, então, com esse aspecto externo. Esse marcador da onfolocele é visível na vida fetal, lá na ultrassonografia. E essa macroglossia também é visível. E esses 2 sinais, especialmente o onfolocele, chama atenção por ser um defeito orgânico de fechamento da parede abdominal anterior, que carrega consigo a possibilidade de um defeito genético, geralmente uma trissomia do 18. O ser humano tem 3 trissomias: trissomia do 13, que é a síndrome de Patal, trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, e a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Dos 3, o que sobrevive um pouco mais é a síndrome de Down, por isso é o mais conhecido. E a trissomia do 13 Patal é considerado absolutamente letal, né? A mortalidade é praticamente 100%. E a trissomia do 18, Edwards, que é nesse caso aí, é também considerado letal. A sua perda e morte fetal na fase embrionária, na fase fetal e na fase pós-natal é muitíssimo alta. Então, quando é um defeito visível, a pergunta é: esse defeito é próximo da síndrome ou temos uma outra conotação não sindrômica? Próximo. Portanto, o estudo genético é colher material biológico da gravidez, da parte uterina, e dar a ela a conotação do diagnóstico final. Aí a família sabe, com 3 meses de gravidez, 4 meses de gravidez, que seu filho é portador da trissomia do 18
síndrome de Edwards, e que é uma síndrome letal, de forma que prepara o casal, prepara o obstetra, prepara a maternidade para uma assistência a uma gravidez inviável, né? É a gravidez que não há sobrevida. Então, essa é a importância para que o casal não caminhe na direção ilusória de que pode fazer um enxoval, pode preparar o berço de uma gravidez que não vai caminhar corretamente. Então, esse conceito do diagnóstico genético pré-natal, ele passa pela concepção da viabilidade. Vai dizer se aquela gravidez é viável, tem condição de sobreviver e com qualidade, ou se ela é inviável, não vai sobreviver, ou se sobreviver, será com qualidade comprometida. Essa definição é feita especialmente da primeira metade da gravidez, da concepção até 4 meses e meio, 5 meses, até 23 semanas. Daí para frente, segunda metade, é mais a importância do crescimento fetal e da sua oxigenação. Próximo. Portanto, a importância genética vem na viabilidade. Então, a discussão hoje é importante porque as anomalias fetais, elas têm consigo duas características que o casal precisa ter essa informação. A primeira é que qualquer anomalia fetal, e preocupa o casal, todo casal, quando grávido, a primeira preocupação é se o filho é mal formado ou não. E esse conceito, portanto, tem a ver com toda anomalia aumenta a mortalidade. Toda anomalia, quando não morre, aumenta o grau de deficiência mental. Exemplo, por exemplo, trissomia do 21, síndrome de Down, tem uma letalidade intraútero e perinatal de 50%, sobrevive 50%, e os que sobrevivem têm deficiência mental. Deficiência mental menor, ou deficiência mental maior, na dependência da assistência perinatal, na dependência do tipo de parto. Próximo. E, diante de um rastreamento positivo, quer dizer, um sinal aumentado de risco para defeito genético, chamado aneuploidias, defeitos cromossomiais, a coleta de material biológico do ventre gravídico se faz de 3 formas. Biópsia do vírio corial, de 9 a 12 semanas. Amniocentese, 16 semanas, 4 meses praticamente. E assim de 4 meses, codocentese. A diferença aí é de tecido. O vírio corial se colhe fragmento placentário, é o mais precoce deles. A amniocentese se colhe líquido amniótico, a partir de 16 semanas. E a codocentese se colhe sangue fetal puro do cordão umbilical, especialmente da veia umbilical. Tudo isso monitorado por ultrassonografia, com resultado de excelência e risco de complicar, por ser um procedimento invasivo, abaixo de 1%. Em média, quando bem controlado, abaixo de 0,1%. Então, são procedimentos altamente seguros. Próximo. Então, esse procedimento ele é invasivo. Existe outra metodologia dos últimos 7 anos, que era a coleta de sangue materno, sangue periférico da mãe, e ali pesquisa de DNA fetal no sangue periférico da mãe. Procura, portanto, que o DNA fetal, as células fetais não passam via placentária para a mãe e as células maternas não passam via placentária para o feto. A célula, mas os fragmentos de DNA podem passar de um lado para o outro, né? E aí é possível encontrar DNA fetal circulando em sangue periférico da mãe. Então, existe uma metodologia para isso, que chama NIPT, que pode ser feito assim, só que ele não traz consigo a metodologia padrão ouro, né? Ele tem uma sensibilidade aí acima de 95%, mas não é o padrão ouro de 100%. Né? Pode ser utilizado como método de rastreamento, mas o padrão ouro, que bate o martelo no diagnóstico, são esses 3 métodos que nós comentamos há pouco. Eles são invasivos. Próximo. As complicações menores que 0,1%. E quando é que eu vou indicar essa punção do ventre materno, com uma agulha fina? E aí, habitualmente, com o rastreamento, né? A histórico materno, idade materna mais que 35 anos, aumenta de maneira progressiva as trissomias, tanto do 13, 18, 21, né? Então, esse processo segue esse conceito das trissomias, por isso que a idade materna é um fator de risco, mas tem uma sensibilidade muito baixa, em torno de 20, 30%. É melhor do que nada, mas trabalha com sensibilidade baixa. Ou, utilizando a ultrassonografia,
A ultrassonografia rastreia isso com 12, 13 semanas, procurando a transferência nucal, a nuca do feto, procurando alterações no ducto do fígado, do ducto venoso, procurando defeitos orgânicos fetais. A ultrassonografia trabalha nessa data de 3 meses de gravidez, em torno de 13 semanas, procurando esse rastreamento. Chama rastreamento biofísico. Tem também a avaliação nessa data do nariz setal, do osso nasal. E o rastreamento bioquímico, que é a coleta de sangue materno para identificação de algumas proteínas maternas que se alteram quando o feto tem patologia. Então, isso é condição da gravidez de alto risco fetal. Próximo. Próximo. Várias indicações menores, mas indicações maiores, basicamente 3. Próximo. As 3 principais são, próximo, a idade materna, com alguns antecedentes familiares, e alterações ecográficas, como um falocélio, como ser aquele feto, alterações do pescoço do feto, defeitos cerebrais, defeitos cardíacos, fetais, que a ultrassonografia consegue identificar, e, portanto, tem um rastreamento biofísico, mas ele identifica o defeito, mas ele não garante a doença. Então, estudo genético é para dizer se aquele defeito tem a ver com a doença genética. Próximo. E o rastreamento bioquímico, que é feito com sangue direto da mãe. O bioquímico, de regra geral, feito esse NIPT, que é o mais utilizado hoje. No passado tinha o triteste e o teste duplo. O triteste feito com 16 semanas e o teste duplo feito aí com 12, 13 semanas. Ambos procuram proteínas maternas. O triteste, 3 proteínas, o teste duplo, 2 proteínas. Das 6 proteínas, alfa-fetoproteína, beta-HCG e estriol. Quando deformada essas curvas, garante um risco fetal. E aí essa alteração indica o estudo genético. O teste duplo feito aí com 2 meses, 2 para 3 meses, portanto, perde 12 semanas. E aí procura, portanto, o beta-HCG e PA-PPA. Quando alterada a curva, encaminha esse paciente para estudo genético. O primeiro, então, o mais precoce deles é a biópsia uricorial, foi descrito na China, na década de 70, e é uma coleta com agulha fina, dirigido por sonografia, onde colhe material placentário, que nessa fase é considerada trofoblástica. E lembrando que o DNA placentário, o DNA do cordão, o DNA do líquido amniótico é o mesmo do feto, né? Porque o concepto carrega a mesma formação genética. Então, colhendo o vírus corial, se está remetendo a um diagnóstico fetal. Próximo. Aí está, portanto, outro caso, de uma grávida de 16 anos de idade. O pai da criança tinha 18 anos, eles eram namorados, e ela engravidou. Uma ultrassonografia aí de 16 semanas, certo? Tinha um falocele com defeito craniano, tinha alteração na formação do crânio, formação cerebral, praticamente uma anencefalia, e era uma trissomia dupla, né? Tinha trissomia do 18 com trissomia do cromossoma 2. Era muito raro a doença dele. É altamente letal, 100% letal. Então, que nasce e morre. Próximo. Veja que a idade materna de mulher jovem não segue o rito do rastreamento clínico, né? Ele estaria clinicamente, pela idade materna, com rastreamento negativo. E a ultrassonografia achou o defeito. Foi para estudo genético, o vírus corial e tinha esse diagnóstico. Então, o material colhido desse vírus corial serve para avaliação citogenética. Citogenética é eucariótico, né? A identificação, portanto, dos cromossomos, 46 cromossomas, mas pode ser feito também biologia molecular, né? Aí, por exemplo, FISH, pode ser feito macroarray, pode ser feito exoma, pode ser feito até genoma. Também aplicado, além de rastrear doenças genéticas, serve para identificar doenças ligadas ao DNA, e até para teste de paternidade. Talvez a grávida está seguindo a gravidez e há uma dúvida quanto ao pai da criança, né? E aí, se é uma indicação do casal quanto a essa investigação, pode ser feito para esse fim, para uma condição puramente social. Não tem um valor técnico acadêmico, não tem um valor social da lei, que às vezes precisa identificar essa paternidade. Por vezes se aplica também para infecções congênitas, especialmente paciente portadora de rubéola, quando há necessidade de identificar se esse feto sofreu a transmissão vertical do vírus da rubéola no primeiro trimestre,
pode se aplicar aí no vírus corial. Mas, na sua grande maioria, se aplica à pesquisa genética, a pesquisa de defeitos cromossomiais ou defeitos gênicos. Próximo. Começou, então, esse histórico do vírus corial na China, em Chiatsung, que teve importância em 1970, 72, com a publicação desses resultados já em 75. E nessa data era feito sem visão sonográfica. Colhia-se material via vaginal, via canal do colo uterino, até chegar no leito placentário e fazer aspiração às escuras. E o método já foi interessante nessa data, e ele depois, com a experiência dos alemães, utilizando essa opção, já monitorado o ultrassom, os alemães e italianos demonstraram que incorporar a sonografia nesse método seria de excelência, e foi. Mas antes disso havia um desejo, desde a década de 60, para investigar essa carga genética na vida fetal. Próximo. Então passou pelos alemães, passou pelos italianos, até chegar próximo à condição atual, onde é feito com agulha fina, via abdominal ou via vaginal. Né? Guiado por sonografia, trabalha-se com êxito maior na coleta do material e trabalha-se com risco muito baixo, né? Abaixo de 1 na literatura mundial e abaixo de 0,1 nos profissionais que tenha uma experiência mais alargada sobre esse tema. Próximo. Então, ele é feito ambulatorialmente na sala de ultrassonografia. A punção pode ser feita via abdominal, monitorado por ultrassom, ou via transvaginal. Os orientais, coreanos, japoneses, tailandeses, preferem a via vaginal. Nós, ocidentais, preferimos a via abdominal. Próximo. O resultado final é muito próximo, né? Na via transvaginal só aumenta um pouquinho o risco de sangramento vaginal, mas não aumenta o risco de perda. Essa é uma imagem, portanto, do útero gravídico. À nossa direita, à nossa esquerda, o fundo uterino, à nossa direita, o colo uterino e vagina, e lá dentro o embrião implantado no seu cordão umbilical, na face mais anterior dele, essa formação aí, a formação trofoblástica, que vai ser futura placenta. É um local de alta atividade mitótica, portanto, altamente interessante para o estudo genético, que precisa de atividade mitótica para o seu reconhecimento. Então, eu tenho que acessar ou via abdominal ou via vaginal essa formação da futura placenta. Próximo. Então, pode ser feito via transabdominal, de regra geral, bexiga e média repressão. Não se usa mais analgésico nenhum da mãe potente, a não ser anestesia loco-regional, na pele e na parede abdominal. E vai-se, então, com agulha RAC, calibre 18 ou 20, dirigido por sonografia desde a pele, para que faça uma perfuração do ventre materno, do aparelho abdominal, até chegar no leito placentário, numa distância mais curta possível, fugindo de qualquer elemento de maior importância ou maior relevância que não possa ser interessado. Portanto, é só parede abdominal, parede uterina, e chega-se então no trofoblasto sem penetrar na cavidade amniótica. Nessa data não é permitido penetrar na cavidade amniótica por 13 semanas, por aumentar o risco de romper a bolsa amniótica e fazer brida com amputação de membros fetais. Portanto, a agulha vai até o leito placentário e dali ela recua, sem perfurar a bolsa amniótica. Próximo. Garantindo, portanto, o êxito sem riscos, né? Aí está o transdutor vaginal na mão direita de quem manuseia e a nossa esquerda a agulha com meio de cultura, uma agulha calibre RAC, calibre 20, 18, até chegar no leito afobaço. Aí se faz uma punção biópsia aspirativa, pressão negativa na seringa, movimentos de vai e vem, para que esse material entre no leito da agulha, no seu canhão, e depois ele é colocado no ambiente apropriado para ser avaliado. Próximo. Aí está uma imagem anecoica, preta, essa imagem é da gravidez, da bolsa amniótica. À nossa direita, a imagem colorida, que é a base da placenta, são os vasos teciduais. E essa mancha branca à esquerda dos vasos é a nossa placenta, a nossa futura placenta. E aí que nós temos que chegar
com a agulha para essa aspiração. Próximo. Aí está. Mão de um lado com o transtor, mão do outro, a agulha perfura a parede da mãe, perfura a parede uterina e vai até o trofoblasto. E ali se faz esses movimentos. Próximo. Sem perfurar. Aí está a agulha chegando no trofoblasto sem autorização para penetrar a cavidade amniótica. Próximo. Essa é a agulha, Hacari 2022, e ali meio de cultura, RAF10, junto com colchicina. A colchicina é um elemento químico que paralisa a mitose em metáfase 2, em metáfase, aliás, ativa a mitose em metáfase. Sabendo, então, que na fase da metáfase, nós temos todos os cromossomos no equador da célula, e aí, portanto, a visão e a descrição desses cromossomos são melhores definidas nessa fase. E a colchicina faz exatamente essa paralisação em mitose, na atividade mitótica do trofoblasto, na metáfase. Lembrando, então, que a mitose tem prófase, metáfase, anáfase e telófase, e nessa fase, da segunda fase, que é a metáfase, nós temos a opção de avaliar com mais qualidade esses cromossomas no equador da célula investigada. Próximo. Aí está o baixo ventre, da grávida, logo abaixo da cicatriz umbilical, logo acima da púbula, do monte de Vênus, uma boa asepsia para não ter risco de infecção. Próximo. Aí a definição do ponto de penetração da agulha. Próximo. E ali, transdutor numa mão, agulha na outra, vai se penetrando e acompanhando a penetração da agulha para ter segurança no evento final. Próximo. Até chegar na topografia da placenta, do futuro placenta, e aí se retira o mandril, se adapta a seringa com meio de cultura, e aí se faz, então, os movimentos da punção biópsia aspirativa com pressão negativa nessa seringa. Próximo. Vamos que o material desejado vai entrar na agulha, no canhão e na seringa com meio de cultura. Próximo. Aí se vai fazendo os movimentos até que esse material tenha uma condição de colher pelo menos acima de 20 gramas de material, para que esse sirva para exame direto e exame de cultura. É importante se possa ter uma condição laboratorial de bancada, o geneticista sentar na bancada, pegar esse material e de lá soltar um resultado que nos garanta o diagnóstico final daquela gravidez. Próximo. Aquela mancha branca é a agulha que vai descer da nossa esquerda para a direita, e a mancha onde ele está com a ponta é exatamente dentro do trofoblasto. A gravidez pequena, ainda de 2 para 3 meses. Próximo. Material aspirado e colocado em placas de PET, em meio de cultura. Parte deles vai com a colchicina para exame direto, parte deles vai direto no meio de cultura para guardar a modificação celular nesse meio de cultura, para depois definir o cariótipo basal, bandeamento GQ, eventualmente macroarray, que é a parte que avalia microdeleções, ou eventualmente exoma, que tem uma capacidade de diagnóstico maior do que o macroarray, ou até o genoma, que é o ponto máximo da subgenético laboratorial. Próximo. Aí está preparando esse material em placas de PET, com colchicina e meio de cultura. Próximo. Encaminha-se e o paciente, com o ambulatorial, o paciente levanta do leito, tá? Isso dura poucos minutos, você coleta, entre 3 e 10 minutos, e ela volta para sua casa, para sua residência, fica de repouso naquele dia, e o seguinte volta à vida comum de grávida. Outra opção seria fazer via vaginal, que nós não praticamos no Brasil nem no Ocidente, mas o Oriente pratica via transvaginal. A diferença é que é tudo conforme descrito anterior, o transtorno de ultrassonografia vai na via abdominal dessa grávida, e o acesso por espéculo via vaginal identifica o colo uterino, e dentro do colo uterino passa uma cânula com aquela seringa que nós falamos há pouco, que vai até o trofoblasto, e ali se faz aquela aspiração que nós dissemos. Só que é tudo feito via vaginal. Próximo. Aí está. Um espéculo via vaginal, uma cânula um pouco mais alongada, e ela penetra o colo e vai até o trofoblasto. O resultado da coleta em termos de
peso de material em termos de eventos complicadores semelhantes. Próximo. Aí está o colo uterino à nossa direita, o feto, esse branco dentro da bola preta à nossa esquerda, que é o líquido amniótico ou feto, e ali na ponta da agulha, a futura placenta, na ponta da seta, né? E mais anteriormente, lá em cima, nós temos a bola preta, que é a bexiga da mãe. Próximo. Esse material, então, é examinado através de exame direto ou através de cultura. A data é entre 9 e 12 semanas, o resultado sai em média com 2 semanas no cariótipo básico, às vezes um pouco mais com dexoma, e aí nós temos, então, ao final, um diagnóstico, rastreamento positivo lá com 12, 13 semanas, o resultado desse material aí com 14 semanas, então, a grávida sabe de sua família o que carrega no ventre a partir de 14, 16 semanas. Próximo. O terceiro milênio, que é o milênio do bom diagnóstico das duas práticas, sem dúvida, isso é uma diferença enorme na vida do casal. Esse material, então, vai para exames básicos, como bandeamento GIQ, do cariótipo clássico, passando pelo FISH, que é biologia molecular, passando pelo exoma, macroarray, nós já comentamos, e quando é teste de doença ligada ao DNA, já faz uma sonda direcionada para aquele DNA, eventualmente, teste de paternidade. Próximo. Então, o resultado final conclusivo de cultura sai em média com 2 semanas, quando é cariótipo básico do bandeamento G e Q. Próximo. E aí os italianos demonstraram que o procedimento trabalha com risco básico de um pré-natal convencional, né? Então, a chance dessa grávida que fez a punção do vírio corial evoluir com fetos prematuros é de 6%, muito próximo do habitual de uma grávida, fetos pequenos 4%, mas foram encontrados 2,4% de defeitos genéticos. Parece pequeno, mas é muito. A população jovem de mulheres tem um índice de alterações genéticas em torno de 0,5%. Aí nós estamos selecionados casais, nós teremos 5 vezes aumentado o risco basal. E o desenvolvimento neuropsicomotor dos fetos que foram submetidos ao vírus corial, os chineses já publicaram isso por muitas vezes, demonstrando que o risco é praticamente zero, né? Não interfere no desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças na vida infantil e, eventualmente, na vida adulta. Próximo. O sangramento vaginal praticamente não acontece na punção abdominal e aumenta em 25% na via vaginal. Isso é preciso orientar a grávida para não entender que aquilo é um quadro de abortamento, é só porque a punção dilata o colo. Evolui assim. As chances de complicar com infecção é 0,2%, 0,3%, muito baixa. Próximo. A chance de romper bolsa, 3%. A chance de perda gestacional por conta da punção, ela é muito baixa, próximo do habitual, né? Então, isso traduz que o procedimento invasivo ele é altamente seguro. Próximo. E a nossa vivência, tanto aqui no Hospital Clínico, Faculdade de Medicina, quanto na vida privada, segue assim. Então, esse material, como o vírus corial é placenta e ele ele pode ter alguma falha, porque a placenta tem um lado materno e um lado fetal, então a sensibilidade desse procedimento é de 99,8%. Eventualmente vai ter contaminação de célula materna, o diagnóstico sair configurado sem representar corretamente o concepto. Próximo. É o resultado de um cariótipo convencional, ele é feito assim, os 46 cromossomas, do bandeamento GIQ. Próximo. O segundo procedimento é a amniocentese, que é a coleta do vírus corial. Ela é a mais antiga dos três, porque esse que é anterior que eu disse do vírus corial é década de 70, pelos chineses. E a amniocentese que começou a ter resultado clínico importante de baixo risco e de uso mais alargado é da década de 60, né? Na época que avançou muito a terminologia perinatologia. Muitas coisas importantes aconteceram aí na década de 60, né? Entre eles a amniocentese, a amnioscopia, a cardiotocografia. Mas Lilly
nos Estados Unidos demonstrou a importância da amniocentese para diagnóstico de fetos anemiados pelo fator RH. E era feito isso entre 60 e a década de 80. Foram feitas muitas amniocenteses no mundo, todas as escuras, né, sem o uso da ultrassonografia. Da década de 80 para cá, do século passado, o mundo inteiro pratica esse procedimento via ultrassonográfica. Ele é mais eficiente na coleta, ele é mais seguro no risco de ruptura de bolsa, mais seguro no risco de perda gestacional. Então, a frase clássica ali destinada é que a ciência invadia com segurança e eficiência o dano gravídico na década de 60, através de elementos complicadores do fator RH, da incompatibilidade sanguínea entre mãe e concepto, gerando, portanto, o risco da perda fetal por insuficiência cardíaca fetal a partir da parte imunológica do RH. Próximo. Próximo, a agulha que se utiliza é a mesma anterior, agulha calibre 18-20. Essa é a imagem de um recém-nascido. Se olhar com cuidado, ele tem um nariz curto, né? Ele tinha, então, um marcador na vida fetal com 13 semanas, que era o osso nasal curto, ausente. Isso tem um elemento marcador de risco, aumenta risco de trissomia, principalmente do 21, e ele evoluiu mais na segunda metade com hidrocefalia, uma dilatação cerebral do líquor. Então, no estudo genético feito em amniocentese, sabia desde 18 semanas que o feto era portador da síndrome de Down. A finalidade do estudo genético não é induzir abortamentos, né? Interrupção de gravidez. A ideia é preparar o casal para receber um filho. E mais forte que isso é preparar o pré-natal. Porque o feto portador de Down como esse tem também a placenta portadora de Down, placenta incompetente. Então, deve o obstetra e a ecografia, a ciência, dar à mãe que vai seguir a gravidez com síndrome de Down o melhor Down, para que ele não seja cadeirante, que não tenha lesão cerebral, e que ele possa ter condições de autonomia na sua sobrevivência. Então, esse é o sonho de qualquer mãe portadora de Down, de fetos com Down. Então, aí aumenta, portanto, as boas práticas no sentido de dar o melhor para Natal, dar o melhor momento do parto, entregar para aquela mãe o melhor Down e não entregar o pior Down. Próximo. Então, assim, a finalidade de tudo isso é construção. E a amniocentese é antiga, década de 60, do fator RH, mas também foi utilizada na década de 70 para definir maturidade fetal, gravidez de alto risco, quando se deseja fazer maturidade. Também estudo genético pré-natal, cujo é o critério mais importante pela frequência, e é feito também na sala de ultrassom ambulatorial, não há internação, anestesia local no abdômen da grávida. Próximo. Aí está, uma bolsa, essa parte preta é a bolsa amniótica, um bolsão grande aí, facilitando a função. Se olhar com cuidado, esse é um membro fetal, né? Perna e pé, de forma que a agulha tem que entrar nesse líquido amniótico sem trazer nenhum infortúnio, nem a placenta, nem a parte fetal. Se é possível, através do uso da ultrassonografia. Próximo. O resultado sai assim. Se olhar com cuidado, o laudo anterior era um cariótipo normal, esse aqui é um cariótipo que tem um defeito no paro 21, né? Se olhar com cuidado, está faltando um cromossoma. Essa gravidez tem 45 cromossomas. Se a gente levar em conta que nós temos 46 cromossomas e mais ou menos 40 mil genes, para cada cromossomo humano você tem próximo de 1.000 genes já demonstrados. Então, quando eu perco um cromossomo, eu perco 1.000 genes. Isso é grave, né? Os cromossomos autossômicos. E, em geral, deixa sequelas importantes na vida fetal. Tive um rastreamento positivo, feito o exame, esse era a monossomia do 21, que é o oposto do Down, né? E que traz grande letalidade. Próximo. A amniocentese precoce menos de 14 semanas tem desuso, que aumenta o risco de perda fetal, aumenta o risco de brida amniótica, computação de membros. Próximo. E abaixo de 11 semanas, que é muito precoce, totalmente abandonada. A amniocentese, portanto, ela é destinada a gestações acima de 15 semanas. Próximo.
Aí o resultado do mundo inteiro, os grandes autores clássicos mostram que a punção precoce do líquido amniótico traz muito mais risco que benefício. Então, se retorna à amniocentese clássica acima de 15 semanas, 16, e temos grandes benefícios e não traduzem riscos. Próximo. A quadricentese é o nosso terceiro procedimento, que é a coleta de sangue fetal puro diretamente do cordão fetal. A coleta de sangue fetal puro foi descrita na década de 80. Então, veja, a amniocentese líquido amniótico com sucesso na década de 60, o vírus boreal com sucesso na década de 70 e a quadricentese inscrita com sucesso na década de 80, por Dafos na França. A quadricentese tem dois momentos importantes. Esse momento da descrição da técnica e sua aplicação diagnóstica, coleta e aspiração de sangue fetal puro. Os 3 procedimentos é o único que é fetal puro. Os anteriores são anexos fetais, a placenta, o líquido amniótico. Esse aqui é sangue fetal puro, portanto, ele remete a uma representação absoluta do feto. A agulha é direcionada ao cordão umbilical e aí ele se retira sangue ou da veia umbilical ou da artéria umbilical, uma preferência pela veia umbilical. 3 anos depois dessa data de Dafos na França, vem Berkowitz no Canadá e o professor Kipps Nicolai na Inglaterra, que utiliza o método da força e aí ele se faz a terapia fetal. Então, a quadricentese serve para diagnóstico e serve para tratar fetos anemiados. Então, feto anemiado pelo fator RH pode fazer a transfusão uterina diretamente na veia umbilical, favorecendo a sobrevida fetal com qualidade. Próximo. Reduzindo perdas. Portanto, esse material aspirado serve para várias coisas. Estudo genético natal, que é o nosso interesse aqui, pesquisa de doenças para infecções congênitas, mãe portadora de toxoplasmose, ou doenças infecciosas que possam comprometer o feto, para definir se há ou não lesão fetal, pode-se praticar essa via de coleta. Mas o que nos interessa aqui é utilizar esse material para fazer cariótipo ou um estudo genético mais pleno. Próximo. Aí está uma outra grávida que fez quadricentese, um recém-nascido, que foi a óbito. Também uma grávida muito jovem, 22 anos de idade. Também o pai da criança muito jovem. E aí o que se tinha era mãos tortas, pés tortos, um grande aumento abdominal por líquido. Era uma grande ascite. Né? Feita a quadricentese, esse resultado foi uma trissomia do 13, né? Portanto, uma doença letal. Próximo. E aí ele acaba evoluindo o intraútero, morte intraútero, morte perinatal. Que é feito assim, o tradução na mão direita, uma agulha um pouco mais delgada. Os 2 procedimentos anteriores a gente usa agulha calibre 18 ou 20, e aqui utilizamos calibre 22. O fundir é preto, que caracteriza uma agulha mais delgada. Próximo. A traumatizar menos o cordão. Aquela imagem mais anterior lá, que a gente está passando esse traçado, é a placenta e dela sai o cordão umbilical. Habitualmente, no centro da placenta sai o cordão umbilical. Quando aí a placenta é anterior, é preciso fazer uma punção transplacentária diretamente no cordão para aspiração desse sangue fetal puro. Próximo. Aí, implantação lateral do cordão umbilical, e aí ele se dirige a agulha também, esse fim. Próximo. Aí fura-se então a agulha do cordão umbilical, vai de preferência na veia umbilical e se aspira em média 3 a 5 ml de sangue fetal puro. Próximo, representação mais completa do feto. Aí, à nossa direita, essa imagem floculada é o cordão umbilical, à nossa esquerda, horizontal, branco é a agulha, ela vai até o cordão umbilical. E ali se faz, então, a perfuração da veia. Próximo. Está o sangue fetal puro colhido naquele container mais superior, que é o microtainer, para fazer, portanto, colhido com anticoagulante, para pesquisa hematológica, especialmente na decisão de sangue, da parte vermelha do sangue. Do meio é sem anticoagulante, para pesquisas do soro fetal, portanto, sorológicas. E embaixo, a coleta feita em seringa com heparina,
para ser feito, portanto, estudo genético desse cariote diretamente em seringa heparinizada. Próximo. Aí, outra forma de utilizar a coadcentese, além de aspiração para diagnóstico, podemos ver, nesse caso, uma transfusão intrauterina. Essa fotografia da década de 80, foi a primeira transfusão intrauterina para fetos anemiados pela doença do RH, feita em 1988, primeira transfusão intrauterina de sucesso do Brasil, feita aqui em Goiânia, com sobrevida do feto de uma mãe que tinha perdido já 3 fetos pelo fator RH. Próximo. Aí está a agulha perfurando o cordão umbilical. Próximo. Próximo. A imagem de ultrassom do cordão umbilical. Esse material colhido, se for para estudo genético, vai na seringa. Se for para investigação do RH, segue um protocolo convencional que envolve urbinas e substituir fator RH. Próximo. Aí uma placenta demonstrando, portanto, a inserção central do cordão umbilical e a punção é dirigida para o cordão umbilical. Próximo. A punção cardíaca do feto foi descrita na década de 80, também 86, por Esther Green, na Inglaterra. Foi abandonado porque os riscos eram maiores que os benefícios. Na coadcentese, os riscos são muito menores que os benefícios. Portanto, pratica-se coadcentese e evita-se a cardiocentese. Próximo. Aqui no nosso meio praticamos muito mais amniocentese vibrio-corial, porque o diagnóstico do rastreamento é muito precoce e assim que tem um sinal positivo, a grávida quer fazer o seu exame o mais rápido possível. Próximo. O achado mais encontrado é o achado de anormalidade ligada à trissomia do 21. Próximo. A idade estacional mais praticada é do primeiro e segundo trimestre. Próximo. É onde faz o rastreamento. Não há dificuldade técnica nas 3 vias, desde que haja treinamento do examinador. Próximo. A punção transplacentária, porque a maioria das placentas são anteriores, é o mais convencional, mais praticado, seguido de alça livre, cordão livre. Próximo. A idade materna foi o indicador mais frequente para esse exame. Hoje, o rastreamento da ultrassonografia é o indicador mais frequente. Próximo. Dos anormais, os mais comuns são anormalidades ligadas à trissomia do 21. Em vez de ter 46 cromossomos, tem 47, um a mais no par 21. Seguido da monossomia de Turner. Em vez de 46, tem 45, há uma perda do cromossomo sexual que caracteriza, portanto, a síndrome de Turner. Então, 21 e Turner são os mais comuns. Próximo. Nesse grupo de levantamento feito aí. Próximo. As complicações são muito próximas de zero. Próximo. Sangramento, infecção. E aí, finalizando, portanto, em vez de ter um diagnóstico só no parto de anormalidades como essa, que são incompatíveis com a sobrevida, verifica que tem um hábito eunucoide, que tem 2 pérsitos congênitos, que não tem a formação da calota craniana e tem uma grande ufalocele. Era uma trissomia, então, do 13, caracterizando, portanto, uma formação severa de múltiplos órgãos que leva à morte, né? Então, o diagnóstico é feito precocemente e orientação para ter a melhor assistência no pré-natal, melhor assistência no momento do parto. Próximo. Bem, pessoal, estudo genético pré-natal é isso, e completando do NIPT, que não chega a ser enquadrado aqui, porque ele é método de rastreamento, foi na outra aula, na primeira aula que vocês tiveram, com o professor Everton Peterson, que falou de rastreamento, deve ter falado do NIPT. Esse NIPT é a pesquisa de DNA fetal em sangue periférico da mãe. Feito só no Vale do Silício, na Califórnia. É preciso escolher o sangue da mãe aqui, mandar para o Vale do Silício, e de lá sai o resultado desse material. Mas ele tem uma sensibilidade próxima de 100%, mas não é 100%. Por isso que ainda
Se desejamos 100% padrão ouro, é preciso trabalhar com método invasivo, ainda que é o viricoreal, amniocentese e quadricentese. O mais praticado no nosso meio é a amniocentese. Ok, pessoal, era isso sobre sugenese pré-natal. Alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer diretamente em viva voz ou através do chat aí, para que o Maurício possa nos repassar. Tudo claro? Ninguém tem dúvidas aí, Maurício? Nenhuma aqui no chat, doutor. Está todo mundo craque? Yes. Ok, pessoal. Maravilha. O Maurício já definiu aqui a frequência, porque o pessoal que é da pós-graduação precisa ter isso definido aí do mestrado, doutorado, para que possa ter os seus resultados de notas e para que tenha também o certificado ao final. Né? Doutor, Muito obrigado. O curso segue toda terça-feira, 19h30. Tá? Apareceu uma Fala, pergunta. Maurício. Apareceu uma pergunta. A Vamos. Maristela Elias perguntou se esses exames algum convênio cobre. Os convênios cobrem a punção. De regra geral, não cobrem o estudo lá no laboratório. Mas agora, recentemente, a Unimed Goiânia está cobrindo além da punção e o material tem que ser encaminhado para o laboratório da própria Unimed. E aí eles têm feito esse caso recentemente, mas até um ano atrás praticamente era só a punção dos convênios. O SUS não realiza por enquanto. Na Faculdade de Medicina lá do UFG nós montamos um laboratório de genética de excelência, com verba parlamentar, e está pronto a funcionar. É uma dificuldade com recurso humano ainda, uma dificuldade com insumos, né, que esse material que se gasta para fazer todos os tipos de exames, mas em breve vai estar funcionando e nós teremos então a condição de ter a paciente de nível elementar ou a paciente de nível mais avançado contempladas com toda a assistência à saúde que ela necessita. Acho que é só isso mesmo, doutor. Ok, pessoal? Uma boa noite. Até a próxima terça-feira. Um forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite, doutor. Até mais. Maurício, até mais.